Já estou aqui esperando vocês chegarem, porque eu conecto 1 minuto antes. Nossa, Bruno foi a primeira. Bom dia, Ana. Bom dia, ó. Boa noite, Ana Lininha. Todos apostos. Eu entro 1 minuto antes, né, pra gente bater um papinho. Janaína, Beth, boa noite. Oi, Jana, boa noite. Meu cabelo, gente, cada dia eu tô fazendo um negócio, ó, acho que tá dando. Oi, Beth, Anitta, Mary Jane, quanto tempo, nos falamos hoje pelo Zap, né? Anitta, Patrícia, vamos lá, boa noite, Patrícia. Eu vou aguardar uns 5 minutinhos pro pessoal chegar aí. Enquanto isso, a gente vai falando sobre a live de ontem. Quem teve aí na live de ontem? Mônica esteve, né? Janaína esteve. Oi, Fabi, tudo bem? Oi, Su! Chegou rápido, né? A gente acabou de se falar. A live de ontem a gente falou como lidar com os nossos familiares nessa quarentena e foi muito legal porque a gente pôde perceber como a forma que eles funcionam, as formas que a gente tem de amar, né? E as dores que a gente carrega que influenciam diretamente no nosso comportamento. A Ana ali gostou, né? Eu consegui gravar, tá, gente? Tá lá no YouTube, no meu canal. Tatiane Lima, terapeuta. Oi, Renata, tudo bem? Roberta, Deise, Martinha, Verônica, Mônica, boa noite, gente. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir a live de ontem, tá lá no meu YouTube. Eu ainda vou passar o escrito, tá? Porque a gente falou sobre vários assuntos técnicos e é interessante que vocês tenham aí a forma de avaliar não só a vocês, como as pessoas da sua família. Marcelo, Jeane, tudo bem? João Pedro entrou na minha live, que honra, né, meu filho? Muito obrigada. Selma, tudo bem? Então, vou esperar da 8h05 aí pra gente começar a bater papo. Oi, Ivana. A gente está aí nesse processo de quarentena e o que a gente puder fazer para melhorar a humanidade, a gente faz, né? Priscila, tudo bem? Oi, quanto tempo, Prisca. Tayane, minha amiguinha, tudo bom, gente? Thaís. Oi, Gê. Esperando aí o pessoal entrar, temos 33 pessoas online. Também saudade, Pri. Mari, tá amando minhas lives, obrigada. É aquele negócio, é o começo, né? A quarentena fez eu me comprometer aí de fazer as lives. Eu gostei bastante, ontem eu assisti de novo. Acho que a informação que a gente tem precisa ser passada, tá certo que através de uma live a gente não consegue curar as nossas dores, porque a gente precisa entendê-las de uma forma individual, mas eu acho que trazer um conhecimento desse para vocês é o início de tudo, né? Obrigada, gente. Hoje é dia do terapeuta holístico. Parabéns para mim, parabéns para todos os profissionais que se dedicam a construir um mundo melhor, né? Em contato com a energia do amor. Mariana colocou aí lembrete para lembrar das lives. Isso aí. Oi, meu primo Eudes, tudo bem? Laudiceia, minha cliente. Obrigada, parabéns pelo meu dia. Obrigada, Ivana. Quem não conhece terapia holística, o holismo significa um termo de olhar o ser como um todo, olhar o lado emocional, espiritual, mental e físico, tá, gente? Isso significa holismo. Hoje o tema da live é ansiedade e para eu falar de ansiedade eu tenho outras formações, inclusive na área de familiar sistêmica. Então, por isso eu tô apta a falar sobre ansiedade, ok? Obrigada, Su. Matheus, tudo bom? Boa noite. Lilian, fala para que eu te veja. Lilian é uma professora de inglês, tá, gente? Minha cliente, que dá curso online, dá curso presencial. Obrigada, estou mudando a sua vida. As técnicas estão mudando a sua vida, eu estou aqui para facilitar, Su. Tainá, né? Tainá, tudo bem? Tainá, Bia.
Falta um minutinho aí para as pessoas entrarem para a gente começar a falar. Fernanda, boa noite. Fabiana, Letícia, opa, Letícia, estamos juntos novamente. Marcelo, boa noite. Se vocês quiserem printar a tela da live, colocar no stories de vocês, me marcando, @terapeuta Tatiane Lima, é bom que chama as pessoas, tá? Eu aguardo aí esse um minutinho vocês fazerem esse print maravilhoso, vou dar um sorriso. Podem printar, print liberado. Boa noite, Lelê. Ana, tudo bem? Então, vou esperar aí, podem printar e colocar. Cadê? Oi, Lilian. Me falaram que ia entrar um cachorrinho aqui. Sujeita Neguinha não é o... Quem é Sujeita Neguinha? Não. Qual é o nome? Eu esqueci. Cadê a Rosa para me falar o nome? Vamos lá, gente. Sua mãe tá vendo? Que legal. Um beijo para ela. Show. Quem puder aí printar e botar no stories, me marcar, @terapeuta Tatiane Lima, é um assunto bastante pertinente e importante, tá? A ansiedade é hoje um dos transtornos mais presentes na vida do ser humano. Eu vou começar a falar já, tá? 95, podemos? Quem entrou, não entrou? Quem entrou? O cachorrinho. Tá. Então, vamos lá. A Jonimara Bela Flor. Olha, eu comprei essa blusa na Bela Flor, da Jonimara. Podemos, preparadas e preparados para um assunto bem intenso, né? Papel e caneta na mão, se vocês puderem. Uma outra coisa, ontem, como foi a primeira live, né, e eu falo pra caramba, não tive tempo de abrir para perguntas, eu tinha um atendimento depois. Mas eu vou deixar 20 minutos para pergunta aqui hoje, a gente vai terminar a live 8h45, para que vocês façam perguntas. Obrigada, Anitta, por ter postado. Para que vocês façam perguntas, tá? Eu tô aqui para responder. Oi, Roberta. Vamos lá? Oficialmente, boa noite, muito obrigada por estarem presentes na live. Eu vou focar agora no assunto. Luciene, boa noite. Vou focar agora no assunto ansiedade. Pode ser que passe algumas coisas de perguntas eu não consiga observar, tá bom, gente? Para eu não interagir tanto e não sair do foco. Mas 8h45 a gente vai começar com as perguntas e vai ficar aberto aí para vocês perguntarem, eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá falar de ansiedade. Para a gente falar de ansiedade, primeiro a gente precisa entender o que é, de fato, a ansiedade. Muita gente confunde a ansiedade com expectativa. Às vezes as pessoas falam assim, eu tô ansioso para chegar à minha consulta. Eu falo, ansioso ou na expectativa? Eu vou explicar para vocês a diferença entre ansiedade e expectativa, tá bom? Expectativa é algo que a gente coloca quando a gente quer que uma coisa aconteça. Geralmente uma coisa boa, né? Então, expectativa. A gente também precisa ter cuidado com expectativa, porque às vezes essa coisa boa não acontece por N motivos e a gente cai daquela expectativa. E a gente cai da expectativa direto no sentimento de frustração. Então vamos explicar um pouquinho o que é expectativa. Vamos imaginar que a gente tem uma festa maravilhosa para ir daqui a um mês e a gente vai encontrar aquelas pessoas maravilhosas que a gente não vê há muito tempo. Vamos colocar quarentena, né? Vamos lá, quarentena tem data para acabar. Gente, isso é só uma historinha, a gente não tem essa informação. Então, sei lá, dia 1º de maio, nós temos aí acontecendo o encontro dos melhores amigos. Então, o que começa a acontecer dentro da gente? A expectativa de encontrar essas pessoas. A gente começa a criar cenários maravilhosos, somente cenários bons. E não necessariamente, obrigatoriamente, virá a acontecer esse cenário bom. Imagina se a gente aguarda essa festa
como se fosse a última coisa da nossa vida. E chega na véspera da festa ou no dia da festa, acontece um imprevisto e essa festa não pode ser realizada. O que vai acontecer biologicamente dentro da gente, tá? Os hormônios e os neurotransmissores que estão na expectativa, estão lá no alto, conduzindo a gente para caminhar para aquela festa, eles vão cair. Uf. E quando cai a nossa expectativa direto para frustração. E a gente cai num poço emocional. A gente começa a sentir dores de verdade, de frustração. Então, a expectativa, ela existe, ela é saudável, desde que a gente não exacerbe essa expectativa. Desde que a gente pense, nossa, vai ser muito interessante estar nessa festa, eu vou adorar estar nessa festa. Legal. Mas pode ser que aconteça, pode ser que não. Por N motivos, eu vou torcer para que aconteça. E fim, vamos viver a nossa vida naturalmente até essa festa chegar. Coloca a festa na agenda, planeja o que precisa planejar, comprar roupa, pagar ingresso, qualquer que sejam as coisas que precisam serem feitas e vá viver a sua vida. Porque o que muitas vezes acontece, a gente deixa de fazer tudo que a gente tem que fazer para ficar aguardando aquele momento chegar. Então, é uma criação mental que a gente faz, uma estrutura. E vamos lá dizer que deu certo, que a festa aconteceu. Mas eu vivi aquela festa emocionalmente todos os dias desse mês que antecedia essa festa. Quando chega de fato a festa, eu chego lá, tá todo mundo se divertindo, brincando, e eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tô meio cansada. Ai, sei lá, Tati, o que está acontecendo? Não sei, eu estava tão animada para vir para a festa. O que acontece aí? Viver emocionalmente o futuro faz que quando esse futuro chegue ao encontro do nosso presente, a nossa energia já tenha minado. Então, tudo que eu tinha que viver na festa, eu já vivi aqui, na minha criação mental. E aí eu chego na festa cansada, com sono, sem paciência. Já aconteceu isso com vocês? Né? Já aconteceu muito isso na minha vida. E pensa aí na vida de vocês se já não aconteceu isso, tá? Então, vamos lá, gente. Expectativa é foco num futuro maravilhoso, foco no que a gente deseja que aconteça. Para a gente diminuir essa expectativa, a gente tem que pensar nas duas possibilidades. Ou acontece ou não acontece. Ok? Então, vamos pensar nisso? Pensem nisso. Expectativa, foco no que acontece, mas também pode ser que não aconteça. E aí a gente vai equilibrando a nossa condição de aguardar. Beleza? Vivemos numa expectativa. Bom, só para vocês entenderem aí a diferença entre ansiedade e expectativa. Sendo que a expectativa gera ansiedade, ok? O que ansiedade significa? Ansiedade é um produto de sensações. Ansiedade vem a ser um movimento entre o corpo físico e a psique, entre a nossa mente e o nosso corpo, tá certo? Então, a ansiedade é um produto por quê? Porque a ansiedade é um conjunto de sensações. Tem gente que sente que está ansioso, mas não sabe perceber que está ansioso. Fala assim pra mim, não sei, tô com uma enxaqueca, mas essa enxaqueca tá durando quanto tempo? Ah, tá durando uns 3 dias. Já tomei vários medicamentos e já fui ao médico e nada resolveu. Por que o medicamento não resolveu? Porque essa enxaqueca é relacionada à emoção. E quem está lá na emoção? A nossa querida ansiedade, tá? Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa entender que ansiedade traz vários sintomas, inclusive os que eu não relaciono com ela. Vamos lá. Enxaqueca, insônia, a gente deixa de dormir, taquicardia, suor excessivo, psoríase,
grande mal-estar, aflição, agonia, ansiedade causa doença, porque 85% das doenças são causadas pelo nosso emocional. A gente chama de doenças psicossomáticas, que significam doenças criadas pela psique e que vão direto para a soma, que a gente chama corpo de soma, ok? Então, o que a gente precisa entender aí é: ansiedade gera doença, ansiedade gera alergia, gera sim, Giane. Ansiedade gera psoríase, taquicardia. Enfim, taquicardia é um sintoma da ansiedade, mas a ansiedade gera doenças, como a Giane citou, alergia, psoríase, enfim, uma série de doenças, né? Dificuldade de respirar, sim, dificuldade de respirar. Por quê? O que a ansiedade faz? Desestrutura o nosso campo hormonal. Então a gente fica em desequilíbrio aqui dentro, tá? Eu vou dizer para vocês uns pontos que causam ansiedade e a gente não percebe. Isso foi publicado numa revista de psicologia. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas eu acompanho as publicações. Em 1992, algumas coisas que trazem a questão da ansiedade, tá? Então, vamos lá. Medo de contaminação. Olha o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo hoje uma pandemia. E o medo da contaminação, isso, dores no peito, tremor, e o medo da contaminação é um grande causador de ansiedade, tá? Mas isso aí foi lá em 1992 que isso começou, essa pesquisa foi realizada, mas só para vocês verificarem que medo de ser contaminado. Por exemplo, se alguém tem esse estresse de medo de ser contaminado exacerbado e pega geralmente numa agulha que foi utilizada, tá? Então, ai meu Deus, essa agulha foi utilizada, eu vou ser contaminado. Calma, ela foi utilizada, mas não foi utilizada no corpo de alguém, ela foi utilizada para aplicar um medicamento no soro. Aí a pessoa já desconecta e já começa a viver que ela vai ser contaminada. E a Sandra tem pavor de contaminação. Não é que a gente não vai ter o medo de contaminação, não é isso, a gente tem. Eu estou dizendo que quando exacerba o que a Sandra está dizendo, ela tem pavor, e isso gera um quadro de ansiedade, tá? Uma outra coisa que gera, aí o Rick está dizendo que mexeu muito com ele, Ricardo, né? Essa questão da pandemia, é o pavor de contaminação, tá? Outro ponto que gera ansiedade, dúvidas patológicas. Tá? Eu tenho eu tenho exemplos de pessoas que chega até a ser engraçado. Falam assim: Tati, eu senti uma dor no peito, eu senti um negócio, aí eu fui no Google, sabe? Aí eu vi lá que podia ser câncer. Eu falo: nossa, mas o Google é poderoso, hein, para te dar um diagnóstico desse. O medo de ter uma doença é tão grande que faz a pessoa travar de não procurar um especialista, mas faz ela buscar no Google. Por quê? Porque a mente dela já está toda direcionada para o pavor, tá? Então, o que a gente faz quando a gente tem uma dúvida patológica? A gente vai ao médico, tá? E isso é normal para quem não sofre da ansiedade. Quando a gente sofre da ansiedade, a gente entra nesse limbo de medo aí. E com esse medo acontecendo, a gente busca Google, a gente pergunta, a gente vê casos das pessoas que já tiveram doenças com aqueles... Letícia faz isso, né? A Letícia faz isso. Geram pseudos sintomas, sim, a gente começa a acreditar. Eu tenho um cliente meu que fala: eu tô com muita falta de ar. Aí eu falo: tá com falta de ar, mas vamos lá, você tá respirando, tá fazendo as coisas dentro de casa? Mas eu tô com muita falta de ar, muita. Tá, mas o coronavírus é aquela falta de ar que nem tomar banho você consegue. Ai, mas teve um dia que eu nem consegui tomar banho de... Não, vamos parar com isso. É hoje, sabe? As pessoas ficam criando situações porque a ansiedade faz de você se jogar. O Google bota a gente lá com o pé na cova. O Google é esse aí. Na verdade, o Google tá ali com informação científica, quem cai na cova é a gente, né? Tirar o óculos aqui porque tá fazendo retorno. Então, a dúvida patológica é um dos pontos. Um outro que vocês podem até rir, mas é nojo de funções fisiológicas. Não dá pra ficar sem óculos que eu não enxergo mais nada.
Nojo de funções fisiológicas. Pô, Tati, mas nojo de função fisiológica traz esse ansiedade? Sim, traz. Tem gente que tem pavor a vômito, tá? Então, quando a pessoa começa a enjoar, ela acredita que vai vomitar, ela já começa a ficar tensa, acreditando que vai vomitar, enfim. Medo de processos, nojo de xixi, nojo de fezes, né? A Ivana tinha que andar com remédio de nariz porque vivia entupida, mas se ela pode dizer aí, diz aí, Ivana, se era realmente entupimento ou se era processo psicológico. Vou deixar você dizer. Então, outra coisa que traz ansiedade, organização excessiva. Sabe o toque? Toque, transtorno, sabe? Aquilo que as pessoas querem que as coisas estejam no lugar, da mais perfeita ordem. Isso é um processo de ansiedade também, gente. Tá? Isso gera ansiedade, sim. Tem outras obsessões aí que a gente não vai abrir muito aqui, mas só para vocês entenderem que a ansiedade, ela tá ligada a um processo de construção mental. Ontem a gente falou sobre isso, hoje eu vou falar de novo. Então vamos lá. Já falamos a diferença entre ansiedade e expectativa. E a ansiedade, ela vai gerar o quê quando ela exacerba? Né? Vamos lá. Tem a expectativa pequenininha, aí da expectativa gerei uma ansiedade, foi crescendo. O que pode gerar aí? Pode gerar um pânico. E crise de pânico tem outros pontos de dor que podem causar até a morte. Eu já tive pânico, quem me conhece aí, quem conhece a minha história sabe, né? Eu fui encontrada desmaiada numa rua, fui levada para um pronto-socorro por um casal que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, isso foi 2011, se eu não me engano. Tudo isso por causa de desdobramento de ansiedade, tá? E aí gera-se o pânico e traz problemas muito maiores, ok? A Ivana está dizendo aí que quando na sessão eu ensinei a ela a lembrar o cérebro dela que ela podia respirar pela boca, né? Não era só o nariz que ela tinha ali. Então, parece uma coisa simples, mas é um processo que o nosso cérebro precisa entender e a gente vai aprender aqui isso hoje, tá bom, gente? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, ansiedade exacerba, vira pânico, causa problemas emocionais seríssimos. Ela exacerba também e vira ansiedade grave. Já ouviram falar em TAG, transtorno de ansiedade? Alguns chamam de generalizado, outros de grave. É quando a ansiedade toma conta de você, quando você não consegue mais controlar as suas funções. E aí é preciso, e aí é indispensável o acompanhamento de um psiquiatra para que ele introduza o medicamento para que os neurotransmissores voltem a funcionar. Tá bom, gente? Para deixar claro aqui para vocês, nós terapeutas holísticos não trabalhamos com medicação. Tá? O máximo que a gente utiliza é floral, água e respiração. Floral, água, respiração e meditação. Então, quando a gente identifica a necessidade de uma intervenção medicamentosa, a gente encaminha para o psiquiatra e a gente acompanha esse trabalho junto ao psiquiatra para que a gente consiga desnovelar o problema emocional e o medicamento em paralelo consiga fazer o trabalho que o corpo do cliente precisa. Tudo bem? Então, esse transtorno, ele começa aonde? Eu posso até ser chata, né? Mas eu fui estudar a família porque justamente tudo acontece na base familiar, tá, gente? Por quê? A gente sai da barriga da mãe sem experiência nenhuma. É um mundo novo. E através da minha convivência, eu vou percebendo como é viver. Então, se eu começo a conviver numa família onde tem pessoas ansiosas, de que forma eu vou aprender a resolver problemas? De que forma eu vou aprender a vivenciar dores?
de uma forma ansiosa. Então, quando eu pedi aí para vocês pegarem papel e caneta, eu pedi para vocês vou pedir para vocês anotarem aí quem da família de vocês, que vocês conviveram na infância, tá? De 0 aos 7 anos, aos 10 anos de idade, que vocês se lembrem, que eram ansiosos. O meu pai, por exemplo, era uma pessoa super de boa. Meu pai estava tudo bem para ele, super de boa, ele resolvia os problemas conversando. Mas e a minha mãe, gente? A minha mãe era ansiosa, até hoje, né? 4 vezes, então ela pegava até o espaço do meu pai, tá? O que a gente precisa olhar e anotar no nosso caderno? Não é só nosso pai e nossa mãe, não. É a nossa convivência, tá? Por quê? Meu pai não era, minha mãe era. E eu convivia num quintal onde tinham várias outras pessoas. Tinham 5 adolescentes, 3 adultos que moravam numa casa atrás, que eram meus parentes. Só que todo domingo vinham muitas pessoas para almoçar lá. E eu posso dizer para vocês que 80% da minha família tem um traço de ansiedade. 80%, Jerusa é minha mãe. 80% da minha família tem um traço de ansiedade, de agressividade, de falar alto, de parecer que tá brigando. Então, como é que eu saio dessa família? Como é que eu viro e vou viver a minha vida? De uma forma ansiosa, agressiva, porque foi a única forma que eu aprendi na convivência familiar. Então, no caderno de vocês, anotem aí. De novo, não é culpa de ninguém, é a forma como eles funcionavam ou funcionam, ok? A gente vai criar aí nessas lives, eu vou fazer uma live de construção de responsabilidade para a gente entender que a gente, por mais que a nossa família seja do jeito que é, a responsabilidade é nossa de repetir ou não. É muito difícil cortar as raízes, sim, mas se a gente cortar pelo menos a repetição, a gente já tá de boas, tá certo? Ah, minha amiguinha de Brasília, boa noite. Bom, eu falei que eu não ia interagir, né? Daqui a pouco eu falo melhor. Então, gente, entenderam aí que a ansiedade, ela é um comportamento de repetição, porque a gente aprendeu com a nossa família? Ficou bem essa parte aí para vocês? É a nossa família, né? Beleza. Estou lá, convivência com pessoas ansiosas me tornam alguém ansiosa, ok? Então, beleza. Fechou? Fechou. Agora a gente vai falar aqui, ó, do nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro e como a ansiedade caminha aqui dentro, beleza? Imaginem um cérebro dividido em 3 partes. Os cientistas chamam de cérebro trino. O cérebro complexo R, reptiliano, mais o cérebro límbico e mais o cérebro neocórtex. Tirando todos os termos técnicos, vamos falar aí de uma linguagem bem popular. A gente tem o reptiliano, que é o nosso instinto, é a nossa capacidade de resolver problemas. Ou eu mato ou eu morro, ok? Reptiliano, guarda aí. O límbico é o que guarda o nosso emocional. O límbico, ele tem a capacidade de pegar todas as nossas memórias, todas, conscientes e inconscientes, todas as nossas memórias e transformá-las em experiências. Aí, imaginem uma parte do cérebro cheia de caixinhas de experiências, uma caixinha maior escrita experiências boas e outra experiências ruins. Todas as experiências que a gente vai tendo, ele vai colocando nessas caixinhas, tá? Vou trazer meu exemplo corriqueiro e básico dos assaltos, né? Então, dentro das experiências ruins, eu tenho uma caixinha chamada assalto. Dentro dessa caixinha assalto tem 12 eventos. 12 eventos, ok? Hoje em dia, meu mundo não tem mais assalto, porque eu entendi por que estava acontecendo e hoje acabou. Mas lá atrás, antes de saber, tinha 12 assaltos aí, beleza?
Então, todas essas sensações que esses 12 assaltos me trouxeram, o meu corpo tem na memória, tem na lembrança. Ok? É isso. Beleza. Tá lá guardadinho nas minhas memórias, tá tudo bem comigo, tá? Beleza. O meu neocórtex e a minha capacidade de raciocínio. Então, vamos lá. Reptiliano é o nosso instinto de sobrevivência. Límbico vem a ser o meu emocional, que classifica as minhas memórias entre boas e ruins e guarda todas as informações, conscientes e inconscientes, aqui dentro. E eu tenho o meu raciocínio neocórtex, que é a minha capacidade de raciocinar. Olha como o nosso cérebro é inteligente. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de se unir, reptiliano mais límbico, os dois. Capacidade de sobrevivência mais emoções. E aí vocês sabem que o medo está permeando esses dois, né? Então, se uniram os dois. O que eles fazem? Eles capturam a minha capacidade de pensar. Então, vamos trazer um exemplo prático aqui, tá? Se eu visse, tá, alguma situação que me lembrasse um assalto, o que o meu cérebro fazia comigo? O reptiliano e o límbico trazia para minha realidade que eu ia ser assaltado, ou seja, eles criavam um futuro de pavor. E o que começava a acontecer no meu corpo? Taquicardia, suor frio, tremedeira. Lembra dos sintomas da ansiedade? Eu começava a sentir tudo isso. E como eu estava com a minha capacidade de raciocinar capturada por eles dois, não adiantava ninguém vir me dizer: Tati, não é assalto não, é o vizinho, é o fulano. Eu já estava totalmente acometida pelo meu emocional, pelo processo de captura que o meu cérebro fez, e eu não estava nem mais ouvindo as pessoas. Então, o que acontece aqui dentro vamos lá, tenho aqui meus 3 cérebros, ok? É como os cientistas chamam, a gente tem um cérebro só, 3 partes dentro do nosso cérebro agindo, tá? Então, vamos imaginar que eu estou aqui no momento presente, aqui é o momento presente. Eu estou aqui sentada, parada, conversando com vocês. De repente, alguma situação aqui me faz lembrar um assalto. Eu saio desse momento presente e vou lá atrás, nessa lembrança, às vezes inconsciente, às vezes eu nem tô sabendo que eu tô lembrando disso, tá? E o meu cérebro, conectado reptiliano mais límbico, cria um futuro, aí ele vai lá pra frente, dizendo: você vai ser assaltada, você vai ser assaltada. Ou seja, um alerta que ele cria pra mim. E quem tá agindo nesse momento? O reptiliano, que é a minha forma de sobrevivência. Então eu começo a trabalhar emocionada para sobreviver. E eu deixo de raciocinar. Tá? A mesma coisa acontece em situações em que a pessoa entra em transe. Às vezes a pessoa mata a outra. Tá? Eu conheço vários casos assim, né? De que um homem assassinou uma mulher através de facadas e ele diz que não lembra. É verdade, ele não lembra. Ele estava em transe. Reptiliano mais límbico. Capturaram a capacidade dele de pensar. Foi a forma que ele achou de se defender. E infelizmente ele chegou ao ponto que chegou. E depois, quando o fato aconteceu, reptiliano e límbico largam o neocórtex, largam a nossa capacidade de raciocínio. É aí que a gente vai raciocinar o que de fato aconteceu ali. Então, o que a gente precisa fazer para que a gente consiga controlar esse processo de ansiedade aqui? Claro, a gente precisa conhecer as nossas dores, a gente precisa conhecer essa situação, e isso tudo é com incursão terapêutica, tá bom, gente? Mas aqui eu vou explicar o processo, de que forma funciona para vocês, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir o nosso canal de raciocínio, a gente precisa pensar. No exemplo do meu assalto, tá? Passo por N situações que parecem um assalto e que remetem situações anteriores, tá? A última vez que aconteceu, eu tinha feito minha unha e a menina não tinha troco,
estava numa galeria, ela não tinha troco, eu precisava ir trabalhar. Eu falei, não, depois você me dá. Ela, não, eu vou trocar para você. Eu saí, ela foi trocar o dinheiro para mim. Eu já estava andando na frente, ela pediu para um menino ir atrás de mim e me dar o dinheiro. Aí o menino vem, ei, psiu, 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 ô. O que aconteceu com o meu corpo? Processo de ansiedade, porque eu já fui assaltada assim no mínimo 3 vezes. O cara fazendo psiu, psiu, quando eu olhava ele dizia perdeu. Ali, o meu corpo todo sentiu o processo de ansiedade. Mas, se o meu canal de conexão com o meu neocórtex, com o meu raciocínio, não tivesse aberto, eu ia sofrer aquilo, eu poderia sair correndo, como já aconteceu, uma mulher fez psiu-psiu para mim, eu tomei um susto, ela, calma, eu só queria uma informação. De fato, eu estava totalmente acometida pelo reptiliano, eu já achava que ela ia me assaltar. Então, o que aconteceu no exemplo desse menino que foi atrás de mim? Em 5 segundos ou 3, que é o tempo que o cérebro tem de ativar o neocórtex, em 3 segundos, acredito que tenha sido esse pensamento, eu pensei, só vou ser assaltada se ele for ladrão. E outro, se ele me escolher, porque a galeria está lotada. E olhei para trás, ainda com um processo de ansiedade em mim, e atendi a ele. Aí ele, poxa, eu queria só te entregar o dinheiro, quase que eu fiquei para mim, hein? Aí eu sorri, peguei o dinheiro e fui embora. Mas ainda assim, o processo de ansiedade, ele não sai do nosso corpo, porque as nossas emoções geram processos corporais, não tem jeito. Então, quando as pessoas me perguntam, Tati, a ansiedade tem cura? Eu falo, olha, cura, eu tenho outra palavra para dizer, a ansiedade tem controle, tá? Eu sei o que eu estou sentindo, eu sei que é ansiedade, eu respiro e volto ao meu estado inicial, ao meu momento presente. O que é estar no momento presente, gente? É estar atento no que está acontecendo agora, neste exato momento. Se vocês perceberem, a mente tem muita gente aqui na live, né, que já citou que é ansioso. Se vocês perceberem o funcionamento da mente de vocês, vocês vão perceber o quanto a mente de vocês está focada em um evento que já aconteceu lá de trás, ou num evento que ainda está por acontecer, ou num quadro de pavor que vocês criaram e que ainda não aconteceu. Então, o momento presente é estar vivenciando o que está acontecendo aqui. Eu até brinco não, né? Em algumas consultas terapêuticas, tem alguns clientes que eu preciso bater na mesa. Pá! Aí a pessoa, o que foi? Eu falei, volta pra cá. Você criou um cenário que não existe. Você quer que eu acredite no teu cenário? Tem uns que eu pergunto, o que você comeu ontem? Mas por que essa pergunta agora? Porque você está fora da realidade. E, de novo, o fora da realidade criam transtornos que podem causar doenças, tá, gente? Então, o que a gente precisa entender aqui, de fato, é o que a minha mente está criando? É real ou é imaginário? Tá? Uma coisa é planejar, outra coisa é acreditar que aquela criação vai acontecer. Planejar é pegar um papel, uma agenda e anotar o que precisa ser feito e colocar a data que vocês vão fazer. Sabe por quê? Ansiedade também é gerada pela quantidade de tarefas que a gente tem e a gente deixa tudo aqui na nossa mente. Que a gente vai fazer uma coisa, a gente lembra de outra, e vai fazer uma coisa e lembra de outra, acaba não fazendo absolutamente nada, né? Então, o que precisa acontecer é focar no momento presente. Tá, Tati, como é que foca no momento presente? Gente, entendam uma coisa. Tudo isso que está acontecendo hoje vai acontecer. Você ficando nervosa ou não, nervoso ou não, estressado ou não. Tá? Tem situações na vida que a gente precisa passar. Só que a gente quem escolhe se eu vou passar essa situação com leveza ou se eu vou passar com o meu corpo todo contaminado de emoção negativa. E vocês sabem que emoção negativa geram sentimentos ruins que geram doenças e que diminuem o estado imunológico e assim vai. Vocês sabem, aí a televisão está cansada de dizer isso pra gente, não é isso? Então, assim, o que a gente precisa focar no momento presente? Não tem jeito, não tem o que ser feito.
Ou eu escolho. Uma vez até brinquei não. Eu falei com meu filho assim, tinha uma tarefa para ele fazer, ele não queria fazer. Eu falei, olha, João, ele era bem pequenininho. Você precisa fazer isso, tá? Isso precisa ser feito e ponto. Se você vai fazer isso feliz ou triste, já é um problema seu. Agora você precisa fazer e ponto. Entenderam o processo? Se a gente vai passar por isso feliz ou triste, já é uma responsabilidade nossa. Só que embaixo dessa tristeza tem uma história familiar, tem as nossas dores que a gente precisa conhecer. Tá? Eu não estou dizendo que é simples, não. É um processo bem doloroso, quem é meu cliente aqui sabe disso. É um processo de busca, é um processo de entendimento das nossas dores, de ressignificação, de olhar para ela diferente. Então, assim, como que eu foco no momento presente, Tati? Primeiro, é diminuindo as nossas atividades cerebrais. Como é que eu faço isso? Diminuindo o pensamento mesmo. Se eu estou lavando uma louça, é a louça que eu estou lavando. Se eu estou tomando banho, é um banho que eu estou tomando. Não é, ai meu Deus, será que amanhã eu vou poder sair? Será que isso? Não é assim que se faz. É viver o momento presente. Quando a gente vive o que está acontecendo hoje, eu estou na live, eu não estou pensando em mais nada que não seja essa live. Tá? Quando a gente vive o momento presente, a gente dá oportunidade da gente ser um ser humano melhor, da gente estar centrado, ok? Então, primeiro ponto, diminuir as atividades cerebrais, é pensar, fazer o que a gente está fazendo no momento presente, ok? Segundo, respiração consciente. O que é respiração consciente? A gente precisa oxigenar as nossas células. Não é bobeira de terapeuta holístico conectado com energia, não, tá? Que eu já ouvi as pessoas falando. Respiração consciente oxigena as nossas células. Se vocês perceberem, a gente tem o hábito de respirar do nariz até aqui o pescoço. O ar só vem até aqui. Aí, quando a gente toma um susto, quando a gente entra num processo de dor, o que acontece? Nossas células estão sem oxigênio e a gente começa a buscar ar de onde não tem. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, respiração consciente colocou o ar para dentro, pensou, ar entrando, ar saindo, ar entrando, ar saindo. E isso também conecta a gente dentro do momento presente. Meditação, gente. Meditação, não preciso estar em posição de lótus. Quem medita em posição de lótus está ótimo. O que a gente precisa entender é que meditação é focar a mente em um único objetivo. Em meditação eu não sei fazer porque eu não consigo deixar minha mente vazia. A mente não fica vazia, gente. A gente tem que ter cuidado com essas nomenclaturas, né? De meditação é esvaziar a mente. A mente não fica vazia. A meditação é um processo de concentração e o ar entrando, ar saindo, respiração consciente ajuda isso a acontecer. A gente consegue concentrar só no barulho da nossa respiração, tá? E com isso a gente vai centrando o nosso corpo no equilíbrio, no eixo. A gente volta para o eixo, né? A gente fala muito de chakra, de roda de energia, só respirando conscientemente e parando a mente, né, deixando ela focar só no que é importante, que é a nossa respiração, a gente consegue alinhar a nossa energia do corpo e da mente também, beleza? Uma outra coisa, beba água. A água é um processo de lubrificação dos nossos corpos físico, mental e espiritual, tá? Por que a Terra tem 70% de água? Por que o nosso corpo tem 70% de água? Alguma coisa a água faz aqui dentro, né, gente? Então vamos beber água. A água regenera as células, ok? Então água, meditação, respiração consciente, momento presente. É isso que distancia a gente de um quadro de ansiedade, tá bom? Se a ansiedade estiver severa, é preciso procurar um médico, sim, ok? Eu tenho muitos casos, tem muitas clientes minhas aqui que já conseguem controlar a ansiedade, né? Ivana está conseguindo aí meditação e respiração. Eu tenho muitas clientes, eu tenho, não sei dizer o número de clientes, mas mais de 40 clientes conseguiram controlar a ansiedade, justamente por causa dos processos terapêuticos e por seguir as determinações para que inicie o processo de controle da mente,
tá, gente? Como é que eu controlo a minha mente? Deixando-me raciocinar, ok? Tem gente que me pergunta, você faz hipnose? Aí eu falo, faço sim. Aí a pessoa diz, mas não me hipnotiza não. O cara vem todo hipnotizado lá de fora e quer que eu não hipnotize. Eu tô aqui trabalhando para tirar ele desse zumbi que o mundo se encontra, dessa condição zumbiática que a gente se encontra, que é estar no momento presente, é olhar e ver, de fato acreditar só no que está acontecendo e não no que a nossa mente, toda cometida por dores e traumas, está criando. Conseguiram pegar aí o que é o processo de ansiedade, como ele se constrói dentro da nossa mente? Conseguiram? O Fábio ia a caminho, né? Então, gente, a gente tem aí 15 minutos de perguntas. Eu vou abrir aí para vocês, tá? Talvez eu não consiga ler todas, porque vai subindo muito rápido, mas vai colocando a pergunta aí que eu vou respondendo, tá? Tô esperando aqui a pergunta de vocês. Tô vendo as mãozinhas aí que vocês conseguiram entender. Que show de bola, tá? Grazi, Diana entendeu, Laudiceia entendeu, Renata entendeu, Mônica entendeu, tão cinzão. No momento presente está tudo bem. Então, muito bem lembrado, Letícia, tá? No momento presente está tudo bem, a gente tem que sempre ter isso em mente. A Érica perguntou, devemos pensar muito no futuro? Vamos construir um futuro, vamos colocar lá no nosso caderno o que eu quero do meu futuro e quais os passos eu preciso seguir para eu alcançar aquele futuro que eu coloquei lá no meu caderno. Porque só pensar no futuro, sem ação, a gente entra num processo de ansiedade, tá? 3 tapas na cara, a Mônica colocou. Então, gente, 3 tapas na cara é o processo de quando a gente sai do momento presente. Eu falo, olha, 3 tapas na cara, é a pessoa... E a pessoa volta. A pergunta, como deixar o passado no passado? O passado já está no passado. O problema é quando a gente traz esse passado para o presente, tá? E para a gente desfazer esse movimento, a gente precisa entrar em contato com essas dores do passado e dar um novo olhar para elas, tá? Então, quando a gente faz esse novo olhar, a gente consegue deixar o passado no passado, sim. Quando não... Quando a gente foge das nossas dores, quando a gente não quer entrar em contato com elas, elas ficam como fantasmas, vivenciando o nosso presente o tempo todo. Tá? Tenho traumas de CTI, é isso? Ah, sim, tem traumas de CTI, de tratamento intensivo lá no médico, né? Posso ter crise nervosa sem ser ansiedade? Geralmente começa pela ansiedade, tá? Por quê? O que desencadeia uma crise nervosa? O processo de criação mental. O que pode acontecer com você na CTI? Talvez você tenha isso aí, né? E talvez seja inconsciente. A minha irmã, por exemplo, ela tinha pavor de médico e na terapia a gente entendeu que ela foi precisada ser retirada a ferro da barriga da minha mãe, só que ela cresceu ouvindo essa história, minha mãe contando, todo mundo ficava contando, e ela cresceu com pavor a médico. Então, se ela tivesse que ir no médico, já criava um processo de ansiedade nela, um processo terrível. E a gente desconstruiu isso, a gente entendeu que se não fosse o ferro, ela não estaria viva hoje. Agradecemos aos médicos, graças a Deus pelo ferro, em nome de Jesus você está aqui. E o médico foi quem salvou a tua vida, então ele não relaciona com morte, ele relaciona com vida. Entendem mais ou menos o que é a construção de uma nova forma de olhar para o passado? Anali, Tati, ficar ligada na TV é bom ou ruim tendo em vista a situação atual? Olha, a gente já tem todas as informações que a gente precisa para se proteger dessa pandemia. A gente já tem tudo o que está acontecendo. Então, a gente não precisa estar ligado o tempo todo na TV. Quando vier a informação dá para eu descer aqui. Quando vier a informação da vacina, pontos de melhoria, pontos de cura, aí a gente volta a ver, tá? Eu digo para as pessoas, se tiver muita necessidade de ver, vê pelo menos um jornal só, o Jornal da Manhã, tá? Que do resto tudo é repetição e aí a gente cria um processo de dor, tá?
Cíntia, como nossos desejos do futuro devem ser visualizados, sem ter a ansiedade de viver tudo o que sonhamos, mesmo colocando a nossa mente no momento presente? Então, o futuro, né? A gente precisa visualizá-lo. Eu tenho um quadro de sonhos, que é um processo de coach que a gente faz. Vocês podem colocar a foto do que vocês desejam, vocês podem colocar uma meta para vocês. Em 2025 eu terei uma casa, tá? Agora, se eu tô aqui em 2020... em 2025 eu quero ter uma casa, o que eu preciso fazer de 2020 para 2025 para ter essa casa? Será que eu preciso gastar o meu dinheiro com farra o tempo inteiro? Ou será que eu preciso guardar? Eu preciso guardar quanto? A gente está falando de quanto? Essa casa custa quanto? Eu tenho quanto? A gente precisa criar, traçar um planejamento, meta. A gente também faz isso na terapia, tá? Porque o meu cliente, ele recebe um combo, né? Porque eu sou coach, sou terapeuta holística e sou terapeuta familiar. Então, o cliente que me tem, ele tem tudo. Ele tem o passado, o presente e o futuro nas mãos dele, tá? Então, é isso, Cíntia. Planejar e executar os passos necessários para que você alcance o futuro que você projetou, ok? Senão é só sonho mesmo, e sonho gera ansiedade. Marta, tive problemas com alcoolismo no passado e isso está afetando o meu presente. O alcoolismo, tanto o alcoolismo, quanto drogas, quanto comida, tá? Quanto qualquer coisa que se torne vício na nossa vida, na terapia a gente não trata o viciado, a gente trata o vício, tá? O vício significa ausência no passado. Alguma coisa faltou pra gente lá no passado que a gente quis construir uma falsa realidade. Eu já tive problema com alcoolismo também, tá, Marta? O problema do alcoolismo, porque é uma bebida, é uma droga lícita, e é lícita, né, liberada, e a gente acredita que representa a felicidade. E de fato não apresenta. Ela está tentando suprir um vazio que a gente tem. E isso vai sempre... se a gente não conhecer as dores que afetavam o nosso passado, que estão trazendo isso de conta para o presente, a gente não vai entender nunca. Então precisa entrar aí mais profundo nessa dor aí para entender, tá? Mas alcoolismo, bolo de chocolate, comida, pizza, sexo, tudo que exacerba é uma ausência que a gente teve, tá bom? Deixa eu subir aqui para eu ver a pergunta. Oi, Vanes! Como controlar a ansiedade no trabalho quando nos achamos incapazes de fazer nossa responsabilidade? Primeiro, se está se sentindo incapaz de fazer a sua responsabilidade, precisa conversar com o gestor e verificar a prioridade, se é assim mesmo que se faz, se tem alguma outra forma de ser feito, tá? Porque o que acontece no trabalho, às vezes a gente se sobrecarrega de tarefas, né? E essas tarefas acabam paralisando a gente. Não é que a gente não seja capaz na maioria das vezes, é que a gente parou de fazer. Então é preciso listar as suas responsabilidades, conversar com o chefe sobre qual é a prioridade que você tem para realizar e se tem alguma forma mais prática de realizar esse tipo de tarefa, tá bom? Andréia, quando a gente espera uma coisa e demora muito, como se controlar? Então, depende do que você está falando, se é expectativa ou se é ansiedade. As coisas têm um prazo para acontecer. Pergunte o prazo, né? Pergunte o prazo. Agora, eu não sei de que fato você está falando, se é algo material, se é algo espiritual. Vou dar um exemplo de algo material. Um processo na justiça que você está duro, cheio de conta para pagar e você tem 50 mil reais para receber. Isso aí gera expectativa, não gera, gente? 50 mil? E mudaria a nossa vida um pouquinho, né? Então, se eu estou esperando esse dinheiro, o que acontece? Eu começo a não fazer mais nada na minha vida e só crio cenários construindo com base nos 50 mil reais. E aí eu paro. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que eu estava fazendo da minha vida, sabendo que um dia eu vou receber 50 mil reais. Mas esse dia vai chegar e não é a minha responsabilidade antecipar. Depende de um processo, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui.
É, Mariana, tem que voltar pra terapia, hein? Oh. Marcelo me quer pra vida toda, eu também te quero pra vida toda. Isso aí, Érica, sobre a TV, solicitei assistir o telejornal da manhã, cada 3 dias. Sobre a ansiedade de sonhos, o planner tem me ajudado muito, é isso aí, estabelecer metas, beleza. E aí, Ivanes, como trabalhar a ansiedade no trabalho foi o que eu já respondi, eu acho que eu tô rolando pro lado errado. Deixa eu ver. Tá, já falei do traumas do CTI. Deixa eu ver. Beleza. Tá, eu acho que foi, né? Foram todas as perguntas. Agora eu mexi aqui, eu não sei pra onde foi parar. Não, peraí. Vou subir. João Pedro tá mandando eu subir. Eu tenho 6 minutos. E vou subir aqui. Tá. Alguém falou urgente? Ah, tá. Já respondi, Andréia. Vocês estão... As coisas têm um prazo para acontecer. Eu tenho 5 minutos. Wallace, obrigada. Estabelecer a meta. Então, gente, eu acho que foi, né? Eu acho que a gente chegou aí concluindo que a ansiedade é um processo físico e psicológico, ok? E que depende da nossa condição cerebral estar na ansiedade ou não. Ivana, como controlar uma situação como aquela que você narrou, de viver todos os dias um evento que vai acontecer no futuro e quando chega o dia já está cansado? Eu no início da live eu disse que a expectativa faz a gente criar, vivenciar um cenário antes mesmo dele acontecer, né? Então, de que forma eu trabalho isso? Eu tenho uma festa daqui a um mês, eu vou anotar na minha agenda daqui a um mês, o que eu tenho que fazer? Tenho que comprar roupa? Tenho que comprar ingresso? Eu vou planejando o que eu tenho que fazer. Aí quando a minha mente for lá na festa e falar, vai ser maravilhosa, aí o que eu falo pra mim? Sim, vai ser maravilhosa, mas a festa ainda não chegou, voltemos ao momento presente, quando a festa chegar, a gente vivencia as maravilhas que a festa tiver para oferecer, ou não, pode ser que não tenha festa, pode ser que seja uma festa sem maravilhas, enfim, sinceramente, muitas coisas podem acontecer, é um universo de infinitas possibilidades, tudo pode acontecer, tá? Entendam, a natureza, o universo trabalha para o equilíbrio. Se nós não estamos equilibrados, nós precisamos atingir este equilíbrio. Uma forma de atingir o equilíbrio, de graça, respirem, o ar é gratuito, aproveitem, o ar é gratuito. Aproveitem, né, gente? Evelyn, quando o medo de te passar pela mesma coisa te impede de tentar de novo? Isso é muito interessante, muito obrigada pela pergunta, não que as outras não tivessem sido, mas toda e qualquer situação que virá acontecer na nossa vida é uma situação futura, é uma situação nova, por mais que ela seja idêntica ao que já aconteceu, é uma nova experiência. Então não tem por que eu acreditar que aquilo vai acontecer igual. Mas pode acontecer igual, Tati? Pode acontecer igual. Porém o tempo é diferente. Então, se tem alguma coisa acontecendo, é a mudança do tempo, o tempo inteiro. Nós estamos num movimento, as coisas acontecem o tempo inteiro se movimentando. Mesmo que seja idêntico, a experiência é diferente, as sensações são outras. Mais alguma pergunta? Ana Cláudia? Alguma pergunta, gente? Já vai dar o tempo da gente encerrar aqui. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Fabi tem se isolado de tudo. Obrigado, Tati, que bom, Grazi. Ô, Fabi, se isole do que te faz mal e se aproxime do que te faz bem, viu? A gente precisa estar perto do que faz a gente bem, seja uma série, seja um trabalho pendente, seja um curso que você gostaria de fazer. Não se isole totalmente não, porque a gente precisa viver.
25 segundos para terminar. Eu amo vocês. Se quiserem postar lá no Stories que a live aconteceu, que foi maravilhosa, eu me entreguei 100%. Eu acredito que vocês tenham sentido a energia aí. Muito obrigada. Eu amo vocês. Falta abraço. Vai ser um dia que eu vou querer uma live ao vivo, que eu quero abraço de todo mundo junto, tá bom, gente? Um beijo, fiquem na paz e a gente vai passar por isso feliz.